Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início à solenidade de posse do excelentíssimo conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo e dos excelentíssimos conselheiros Júlio Cabral, Júlio Assis Correia Pinheiro, Érico Xavier Desterro e Silva e Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, para exercerem, respectivamente, os cargos de presidente, vice-presidente, corregedor-geral, ouvidor e coordenadora da Escola de Contas Públicas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para o biênio 2020-2021. Para presidir esta sessão solene, convidamos a excelentíssima senhora conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e demais membros do Egrégio Tribunal Pleno. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva. Conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho. Conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior. Conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo. Auditor Mário José de Moraes Costa Filho. Auditor Alípio Reis Firmo Filho. Auditor Albert Furtado de Oliveira Júnior. Procurador João Barroso de Souza, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas. Senhoras e senhores, temos a honra de convidar para compor a mesa central Excelentíssima senhora conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O excelentíssimo senhor Wilson Miranda Lima, governador do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor deputado Josué Cláudio de Souza Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Excelentíssimo desembargador Iedo Simões de Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça. Excelentíssima senhora Leda Mara Nascimento Albuquerque, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor João Barroso de Souza, Procurador-Geral do Ministério Público do Tribunal de Contas. Excelentíssimo senhor Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, Ministro do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor Senador da República pelo Amazonas, Omar José Abdel Aziz. Excelentíssimo senhor Átila Lins Albuquerque, deputado federal, neste ato representando a Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito da cidade de Manaus. Excelentíssimo senhor Walton Alencar Rodrigues, ministro do Tribunal de Contas da União. Excelentíssimo senhor Mauro Luiz Campbell Marques, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor doutor Jorzenildo Dourado do Nascimento, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, neste ato representando o excelentíssimo senhor ministro Humberto Eustáquio Soares Martins. Excelentíssimo senhor vereador Joelson Salles Silva, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Excelentíssimo senhor desembargador João de Jesus Abdala Simões, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor Tiago Pinheiro Correia, procurador-chefe da Procuradoria da República do Amazonas. Excelentíssimo senhor desembargador José Dantas de Góes, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, neste ato representando o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Excelentíssimo senhor Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, defensor público-geral do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Atricom, e membro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Excelentíssimo senhor
Conselheiro Ivan Leles Bonilha, presidente do Instituto Rui Barbosa e membro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor Coronel Aviador Fábio Luiz Barbosa Rastelli, chefe do Estado-Maior da Ala 8, neste ato representando o comandante-geral da Ala 8. Excelentíssimo senhor capitão de fragata Eduardo de Moura, diretor do Centro de Intendência da Marinha em Manaus. Excelentíssimo senhor tenente coronel Guilherme Kise Diogo Campos, adjunto do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia, neste ato representando o Comando Militar da Amazônia. O excelentíssimo senhor Marco Aurélio de Lima Choi, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas. Senhoras e senhores, ouviremos a interpretação do hino nacional na voz de Márcia Siqueira, acompanhada do violonista Eliomar Paz. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Se em teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos, têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada,
Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Pode sentar-se. Obrigado. Com a palavra, a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos. Declaro aberta a sessão solene de posse dos novos dirigentes deste egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, eleitos para o biênio 2020-2021. Cumprimentando o excelentíssimo senhor Wilson Miranda Lima, governador do Estado do Amazonas, excelentíssimo deputado Josué Cláudio de Souza Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, excelentíssimo desembargador Iedo Simões de Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça, excelentíssima senhora Leda Mara Nascimento Albuquerque, procuradora-geral de Justiça do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor João Barroso de Souza, procurador-geral do Ministério Público do Tribunal de Contas, excelentíssimo senhor Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, ministro do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor senador Omar José Abdel Aziz, deputado federal Átila Sidney Lins de Albuquerque, neste ato representando a Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito da cidade municipal de Manaus, excelentíssimo senhor Alto Alencar Rodrigues, ministro do Tribunal de Contas da União, excelentíssimo senhor Mauro Luiz Campbell Marques, ministro do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor doutor Josenildo Doutorado do Nascimento, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, neste ato representando o excelentíssimo senhor ministro Humberto Soares Martins, excelentíssimo senhor vereador Joel Salles Silva, presidente da Câmara Municipal de Manaus, excelentíssimo senhor desembargador João de Jesus Abdala Simões, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, excelentíssimo senhor Tiago Pinheiro Correia, procurador-chefe da Procuradoria da República do Amazonas, excelentíssimo desembargador José Dantas de Góes, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, neste ato, representando o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, excelentíssimo senhor Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, defensor público do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor conselheiro Fábio Túlio Figueiras Nogueira, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICON, e membro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Excelentíssimo senhor Ivan Leles Bonilha, presidente do Instituto Rui Barbosa e membro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor Coronel Fábio Luiz Barbosa Rastelli, chefe do Estado-Maior da Ala 8, neste ato representando o comandante-geral da Ala 8. Excelentíssimo senhor capitão de fragata Eduardo de Moura, diretor do Centro de Inteligência da Marinha em Manaus. Excelentíssimo senhor tenente-coronel Guilherme Diogo Campos, adjunto do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia, neste ato representando o Comando Militar da Amazônia. Excelentíssimo senhor Marco Aurélio de Lima Choi, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas. A todos os presentes, meu cordial bom dia. Começo esta fala lembrando de um versículo da Bíblia que sempre me acompanhou em minha vida. Trata
Trata-se de Filipenses 4,13 e assim diz: tudo posso naquele que me fortalece. Entendo que seja exatamente dessa forma. Acreditem, esmerem-se, batalhem. Nós, seres humanos, temos uma força inacreditável dada por Deus. Só é preciso confiar e trabalhar em busca dos objetivos. Dito isso, é com muita alegria no coração que encerro minha gestão de presidente à frente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. De início, agradeço primeiramente a Deus pela saúde e oportunidade a mim concedida, assim como minha querida família, pelo apoio e compreensão nos momentos em que estive ausente, em especial aos meus saudosos pais, José Rodrigues e Terezinha Lins, meu esposo, Fausto dos Santos, meus filhos, Carlos Abner, Tereza Raquel e Fausto Júnior, meus netos, Manuela, Davi, Carlos Neto e Pedro. Da mesma forma, não posso deixar de agradecer aos meus colegas conselheiros, Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Josué Filho, Ari Moutinho Júnior e Mário de Melo, aos auditores, procuradores de contas e aos servidores ativos e aposentados do Tribunal, pela colaboração e esforço nos trabalhos diários que permitem fazer com que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas seja um órgão de referência em controle da gestão pública. Nos últimos anos, 2018 e 2019, em que estive à frente da presidência do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ressalto que sempre busquei acertar e fazer o melhor em minha atuação para que nossa Corte não só mantivesse o nível de excelência já atingido, mas para que também evoluísse em alguns pontos necessários. É sabido que cada dia que passa, exige-se mais atuação por parte das Cortes de Contas nacionais, enquanto órgãos responsáveis pela análise e controle da gestão de toda a administração pública. Assim, com muita humildade e sempre me colocando à disposição da sociedade, peço licença de todos aqui presentes para relatar, em sucintas linhas, alguns importantes feitos de minha gestão, os quais tenho muito orgulho e plena certeza que contribuíram para a melhoria das atividades do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Primeiro, registro as ações implementadas na área de tecnologia da informação, as quais entendo que devam ser cada vez mais incentivadas. Friso que investimos na implementação de um novo data center, o qual possui um moderno sistema de segurança com câmaras de monitoramento e sistemas contra incêndios, além de um gerador de energia próprio. Ademais, a parte de refrigeração do data center possibilita uma economia de até 70% do consumo de energia, sendo, portanto, um sistema confiável, eficiente e pioneiro nas regiões norte e nordeste do Brasil. Implementamos muitos projetos, dentre os quais o de construção da sala de comando e controle que permite o monitoramento ativo da gestão, o da construção de uma nova rede de dados nos 3 prédios da Corte, o da construção de 10 salas de telecomunicações seguras, bem como remodelamos o espaço físico onde fica localizada a Diretoria de Tecnologia da Informação. Ademais, adquirimos vários modernos equipamentos de tecnologia, os quais permitirão uma ágil e segura atuação de nosso tribunal. Ressalto que implementamos o sistema de processos SEI, o qual foi adquirido em um acordo de cooperação com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Como visto, o trabalho das ações na área de tecnologia foi árduo, ao passo que somente listei as principais ações. No âmbito do controle externo, que é o setor responsável pela nossa atividade finalística,
também ressalto algumas medidas que foram adotadas, tendo como base, sobretudo, as guias mestras do planejamento estratégico elaborado pela Corte para o quadriênio 2017-2021 e as diretrizes contidas no marco de medição de desempenho, qualidade e agilidade dos tribunais de contas da ATRICOM. Implementamos uma verdadeira reforma administrativa, objetivando especializar ainda mais as ações. Com isso, por meio de lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, reorganizamos o controle externo, criando novos setores especializados de fiscalização, a exemplo do Departamento de Auditoria em Educação, de Auditoria em Saúde, Departamento de Informações Estratégicas e Diretoria do Controle Externo de Licitações e Contratos. Paralelo a isso, destaco que, em setembro deste ano, a Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil, a ATRICOM, entregou à nossa Corte o certificado de garantia de qualidade. O referido certificado atesta que o nosso Tribunal de Contas está atuando conforme os padrões nacionais estabelecidos pela ATRICOM em 499 itens do Projeto Nacional do Marco de Medição de Desempenho, Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas. Registro também que, através de incremento em nosso programa de produtividade, conseguimos julgar todos os processos pendentes e anteriores a 2012, uma vez que tinha por meta de gestão a agilidade na apreciação de processos. Ao longo de 2018 e 2019, friso que assinamos diversos acordos de cooperação com órgãos municipais, estaduais e federais, que objetivaram contribuir para as ações a cargo deste tribunal. Sob o controle social, importante frisar o magnífico trabalho que já vem sendo feito por este tribunal, mais especificadamente pela Escola de Contas, o qual denomina-se Programa de Formação de Agente de Controle Social, PROFAC, que intenciona capacitar cidadãos no intuito de que colaborem na formulação das políticas públicas e na fiscalização de forma permanente da aplicação dos recursos por entes da administração pública. Diante desse cenário, acredito que minha gestão tenha conseguido incentivar e apoiar as ações que vêm sendo realizadas no PROFAC. E, ato contínuo, peço à coletividade que nos apoie a fiscalizar os gastos efetuados pelos mais diversos órgãos do Estado e dos municípios amazonenses. Mesmo após listar tantas realizações de minha gestão, não poderia deixar de citar uma em que me deixou muito orgulhosa, qual seja a forma de tratamento com os servidores jurisdicionados e cidadãos. Sempre deixei as portas de meu gabinete abertas a todos, tendo, por várias vezes, saído no período noturno do tribunal. Peço desculpas, mais uma vez, à minha família pela ausência nesse período, porém, era preciso total empenho de minha parte em atividades que, como já dito, excediam o horário normal de trabalho. Especificadamente, a nossos servidores ativos e aposentados, ressalto que sempre ouvi todos que me procuraram, sem qualquer diferenciação, posto que tenho a compreensão de que não lidamos somente com máquinas. Tratamos diariamente com pessoas que possuem sentimentos e necessitam de carinho e ouvidos atentos às suas necessidades. Como já dito por mim em outras oportunidades, o Tribunal de Contas tem uma responsabilidade social que transcende a fiscalização de gastos. Posto isto, considero que os servidores são o nosso maior ativo e, dessa forma, precisam de atenção e de condições propícias para que possam desenvolver com maestria suas funções.
Diante disso, ressalto que minha gestão buscou diariamente adotar uma forma de atuar mais humanizada, com um ambiente de trabalho saudável e tranquilo, pois entendo que a melhoria dos resultados está firmemente ligada ao fato de que os servidores mantenham um bom equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, possibilitando um maior comprometimento para o exercício das funções designadas. Assim, mesmo diante das sabidas dificuldades orçamentárias e financeiras enfrentadas pelo nosso Estado, conseguimos quitar as datas bases de nossos servidores e implementar tantas outras melhorias que beneficiaram o ambiente diário de trabalho. A exemplo da reforma e ampliação do prédio que abriga o Ministério Público de Contas, Secretaria-Geral, Secretaria de Controle Externo e do nosso setor médico e odontológico. Na seara do controle ambiental, ressalto que nosso tribunal é reconhecido tanto nacional como internacionalmente, como referência no assunto. Ademais, lembro que neste ano, especificadamente entre os dias 17 e 19 de outubro, nossa Corte realizou o importante simpósio internacional de gestão ambiental e controle de contas públicas, o qual contou com a presença de diversas autoridades e estudiosos da área. Já caminhando para a finalização desta fala, parabenizo e abraço meu grande amigo, o conselheiro Mário de Mello, que hoje toma posse no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Reitero minha grande alegria e satisfação ao passar a presidência a Vossa Excelência. Meu querido amigo Mário, desejando que sua gestão seja extremamente exitosa e de muita paz. Meus mais cordiais e sinceros agradecimentos a todos. Obrigada. Yara, parabéns. Obrigada. Convido o senhor secretário do Tribunal Pleno, doutor Mistios Levi Júnior, para que proceda a leitura do termo de posse do novo presidente conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello. Termo de promessa legal que assina o excelentíssimo senhor conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello para exercer o cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Prometo desempenhar com independência e exatidão os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis do país.
Nesse momento, convido a assinar o termo de posse o conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, devidamente qualificado por procuração, a assinar o termo de posse do conselheiro Júlio Cabral no cargo de vice-presidente. Convido o conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro no cargo de corregedor-geral. Convido o conselheiro Érico Xavier Desterre Silva no cargo de ouvidor. Convido a conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos no cargo de coordenadora da Escola de Contas. Declaro os excelentíssimos senhores conselheiros Júlio Cabral, Júlio Assis Correia Pinheiro, Érico Xavier Desterre Silva e Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, empossados nos cargos de vice-presidente, corregedor-geral, ouvidor e coordenador da Escola de Contas dessa Igreja Corte, respectivamente. Com a palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, que fará a saudação aos novos dirigentes desta Corte de Contas. Como é bom estar aqui nesse anteceder do nascimento do menino Deus e do final de ano, e de volta a este belíssimo teatro, edificado com sangue do caboclo, do seringueiro, do índio, tomando emprestado a cultura europeia para as pinturas e esculturas. Como se não bastasse tudo isso, senhor governador, ilustre chefe de poderes, senhores ministros, teve a sua cúpula coroada em escamas auriverdes do nosso querido país. Neste preâmbulo, meus colegas, e agradeço de per si, concederam-me a honra da oratória. Por quê? Porque já às vésperas de completar o meu tempo, não poderia ser maior a honra que recebo. Muito obrigado a todos pela distinção. Hoje, a conselheira Yara despede-se. Cumpriu um biênio de êxitos, com dedicação integral, de manhã e de tarde. Não sei como o doutor Fausto aguentou, mas justiça se faça, restaurou toda a parte física do tribunal e modernizou nossas ações de informática. O outro objetivo do falar
é fazer uma saudação a ti, Mário Melo. Passado na casca do alho, pela gestão pública em nível superior, pelos estudos estratégicos e políticos da Escola Superior de Guerra, esse moço, que parece tão meigo, tão simples, tão prudente, tão tranquilo, é também o príncipe da habilidade. Não conheço ninguém, Mário, que consiga abrir uma porta ou um abraço mais caloroso como você. Sejas muito bem-vindo. Nós te depositamos esta confiança. No momento em que a sociedade, com o olho mais arregalado, mais vigilante, sobretudo sobre nós que nos expomos em controle de conta, estará também te acompanhando e vigiando. Não esqueça, é o mais velho que te alerta. Permitam-me um acrescentar. Yara Lins, de todo o coração, muito obrigado pelo seu trabalho, pela companheira. Mário Melo, é ela, a primeira mulher até hoje a dirigir essa Corte de Contas que tu vais ter a responsabilidade de substituir. Eu quero pedir as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso para que te acompanhe e te proteja. E permitam também estender esse pedido, Elzinha e toda a tua família ao Chalupe, a todos aqui presentes, que num ato não apenas de prestigiar a solenidade, a tua posse, mas de uma coisa que nos falta muito, a confraternização de ordem pessoal com esse calor humano e esse que transborda hoje no teatro. Espero que todos vocês, todos os senhores, em suas casas, abram o coração, coloquem o menino Deus e em oração digam: Feliz Natal, próspero ano novo a todos. Bem-vindo seja, bem-vindo és, Mário Manuel Coelho de Melo, como eu digo, em Romanos 2.900. Muito obrigado. Com a palavra, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado, excelentíssimo senhor João Barroso de Souza. Bom dia a todos e a todas as autoridades aqui presentes, especialmente aqueles que vieram de fora do estado do Amazonas, para prestigiar esta cerimônia de posse do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo no cargo de presidente do Tribunal de Contas do estado do Amazonas. Sintam-se acolhidos e sejam muito bem-vindos ao Teatro Amazonas, tombado como Patrimônio Histórico Nacional e, portanto, um dos mais importantes teatros do Brasil e o principal cartão postal da cidade de Manaus. Gostaria de saudar e cumprimentar a mesa de honra desta solenidade, na pessoa do presidente eleito, o conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo. E é sempre um desafio muito grande, não vou nem falar discursar, mas falar depois do conselheiro Josué Filho, reconhecidamente um dos maiores, se não o maior, mestre da comunicação do rádio amazonense. Então, senhoras e senhores, antes de mais nada, eu gostaria de registrar os parabéns e agradecer à conselheira Yara Lins pela exitosa gestão à frente da Corte de Contas amazonense, pelo seu espírito público, senso de organização e empreendedorismo, mas, sobretudo, pela valorização do servidor, pois, como sabemos, nada fazemos sozinhos na administração pública. Gratidão é quando a alma diz obrigado. Obrigado, conselheira. Agora eu gostaria de saudar, em nome do Ministério Público de Contas,
os novos integrantes da diretoria do Tribunal, eleitos e empossados para o biênio 2020-2021, na pessoa do conselheiro Mário de Mello, presidente, bem como também os conselheiros Júlio Cabral, Júlio Assis Correia Pinheiro, Érico Xavier Desterro e Silva e Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, empossado nos cargos de vice-presidente, corregedor-geral, ouvidor e coordenador da Escola de Contas da Igreja Corte de Contas, respectivamente. E é sobre Vossa Excelência, conselheiro Mário de Mello, eu gostaria de destacar 2 pontos fundamentais, penso eu, na sua personalidade. O primeiro deles, de respeito à pessoa de Vossa Excelência, o ser humano que és, pessoa extremamente amável, de fino e fácil trato, pai de família dedicado, polido em suas palavras, sempre muito educado e, sobretudo, um grande amigo que sabe como ninguém cultivar suas amizades. Prova maior disso são os inúmeros amigos aqui presentes na plateia, não só do Amazonas, mas de vários lugares do país, que vieram apenas para homenageá-lo e prestigiar Vossa Excelência nesse dia tão especial de sua carreira profissional. E esse é um segundo aspecto que eu gostaria de destacar, conselheiro Mário de Mello. A nuance de Vossa Excelência como servidor público, exímio gestor público, graduado em gestão de políticas públicas, com especialização em política e estratégia. Servidor público impoluto, probo, sem qualquer mácula em sua ficha funcional, íntegro sobre todos os aspectos. Não tenho dúvidas, conselheiro Mário de Mello, que Vossa Excelência, com sua vasta experiência no serviço público, grande parte dela adquirida em quase 3 décadas, à frente da representação do governo do Estado em Brasília, desde a gestão de Gilberto Mestrinho, não tenho dúvidas que Vossa Excelência saberá conduzir com maestria e da melhor maneira possível o destino de nossa Corte de Contas amazonense. Portanto, conselheiro Mário de Mello, em nome do Ministério Público de Contas, nós desejamos a Vossa Excelência uma primorosa administração à frente do Tribunal, permeada por valores éticos e institucionais democráticos, com o espírito público, o empenho e a energia necessários para sobrepujar todo e qualquer desafio que porventura possa surgir em razão da alta responsabilidade do cargo que ora assumes, sem olvidar da realização da justiça e da paz, a paz que fortalece e conforta nossos corações, a paz que torna possível o impossível, enfim, a paz que engrandece e enobrece nossa alma e que torna nossa fé inabalável. Que Deus te ilumine. Obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM, e membro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar a minha fala, conselheiro Mário de Mello, dizendo da dificuldade de cumprir o compromisso assumido há poucos instantes de ser breve. É que a extensão da mesa, se fosse cumprido o protocolo, demandaria um tempo enorme só na saudação. De maneira que eu quero pedir permissão para saudar todos os presentes, na pessoa do excelentíssimo senhor governador Wilson Miranda de Lima e do prefeito de Manaus, o senhor Arthur Vigílio Neto. Sintam-se
as demais autoridades, os presentes, os conselheiros substitutos, membros do Ministério Público, colegas conselheiros do Brasil aqui presentes, familiares, amigos de Mário de Mello, devidamente saudados. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas tem, ministro Marco Aurélio, uma atribuição distinta relacionada à área ambiental. Trata-se de uma questão que desperta sentimentos extremos, devoção e ceticismo. Aquecimento global e mudanças climáticas são denominações que remetem às secas ou invernos rigorosos, às enchentes e furacões, dentre outras ocorrências naturais que se agravaram nos últimos 10 anos, associadas à emissão de gases do efeito estufa, ao desmatamento, ao uso intensivo de pesticidas, fertilizantes e agrotóxicos na agricultura, enfim, as práticas de degradação dos recursos naturais. Para reconhecer que esta é uma temática bastante sensível, basta uma imersão nos noticiários e a constatação de que líderes mundiais têm parado para discuti-la em eventos internacionais como a Cúpula do Clima, Conferência do Clima da ONU e o Fórum Econômico Mundial. Há ainda decisão recente da Comissão Europeia que defende uma estratégia de políticas em prol do meio ambiente, o chamado Acordo Verde Europeu, conselheiro Júlio Pinheiro. É uma proposta ambiciosa de conciliação da economia com a preservação do planeta, ou seja, gerar emprego e impulsionar a economia sem degradar o meio ambiente. Em todas as discussões, a floresta amazônica vem merecendo considerável parcela de atenção. No seio da sua missão constitucional, o TCE Amazonas mantém o olhar atento para este, que é um dos maiores patrimônios da humanidade. A tarefa é grandiosa, proporcional à infinidade da flora, da fauna. É imensa como a sabedoria ancestral dos povos indígenas que habitam essas matas. É uma questão tratada internamente com ações e práticas sustentáveis que se expande em eventos consagrados para o grande público, como o seminário Meio Ambiente, Responsabilidade de Todos. E outros que ultrapassam fronteiras. Simpósio Internacional de Gestão Ambiental, que editou a Carta da Amazônia, um documento que vale a pena ser lido e, sobretudo, praticado, cujas orientações são extremamente valiosas, dentre as quais aquelas concernentes às auditorias ambientais, que resultarão em resoluções diretrizes e, consequentemente, inclusão, conselheira Yara, no marco de medição de desempenho dos tribunais de contas, para que todas as dimensões do controle possam contemplar a manutenção e a preservação do meio ambiente. A questão ambiental, porém, não é o cerne desta fala, apenas a ilustração de que temos na Corte de Contas do Estado do Amazonas verdadeiros guardiões dessa riqueza. É apenas para confirmar quão zeloso tem sido este Tribunal de Contas. Proliferaram, na gestão da conselheira Yara Lins, ações de conservação que alcançaram, inclusive, o interior da Corte, com mudanças importantes até nos hábitos de consumo.
trazer a questão ambiental para este momento, conselheira Yara, é uma forma de dimensionar um importante papel que cada membro desempenha. É manifestar o nosso reconhecimento a esse trabalho elogiável. É dizer que confiamos plenamente na capacidade gerencial do conselheiro Mário de Mello e que guardamos as melhores expectativas de que hoje se inicia uma gestão exitosa, a concluir pela profícua atuação de Vossa Excelência no controle externo, como membro deste tribunal desde 2015. Resultado de experiências acumuladas na gestão pública, como membro do Poder Legislativo Municipal, como secretário de Estado, enfim, do conhecimento reunido a partir da graduação acadêmica, na especialização de política e estratégia e no mestrado em ciência política. Parabéns, conselheiro Mário de Mello. Conte com a Tricom, conte com o IRB, o Instituto Rui Barbosa, a nossa Casa do Conhecimento, tão bem presidida pelo conselheiro Ivan Bonilha, aqui presente. Nesta jornada de favorecimento e de contemplação dos interesses da cidadania. O poeta amazonense Tiago de Mello disse, abro aspas, o seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas o modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. Com certeza, é o que se aplica neste tribunal, em que cada um se esmera para entregar o melhor resultado à sociedade do Amazonas. Portanto, conselheiro Mário de Mello, este é o sentimento que preside, sem dúvidas, este instante. Que Vossa Excelência possa corresponder à expectativa não apenas dos seus colegas desta corte, mas, sobretudo, à expectativa dessa legião de amigos que aqui estamos, não só para lhe aplaudir, mas, sobretudo, para lhe ajudar nesta difícil caminhada. Eu quero abrir um parêntese para dizer da importância do apoio da sua família nesta missão, porque, como disse a conselheira Yara, presidir uma Corte de Contas demanda energia, tempo, sacrifício pessoal e, vez por outra, estou sendo generoso, a ausência do seio familiar. De maneira que, Elzinha, tenha paciência com o Mário, porque ele vai precisar muito do seu apoio, do apoio da família. Então, conselheiro Mário, com essas palavras que, em nome do Sistema Tribunal de Contas do Brasil, nós lhe abraçamos e esperamos, ao final da sua gestão, dizer que valeu a pena. E a sensação será do dever cumprido. Muito obrigado. Bem. Com a palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, para proferir o seu discurso de posse. Bom dia a todos. É com satisfação que eu registro aqui esse momento tão importante da minha vida. E quero cumprimentar, inicialmente, o governador Wilson Lima, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Josué Neto, o excelentíssimo desembargador Iedo Simões, presidente do Tribunal de Justiça, a doutora Leda Maria Albuquerque, do Ministério Público Estadual,
o doutor João Barroso, do nosso Ministério Público de Contas, o ministro Marco Aurélio, meu primo, irmão, ministro do Supremo Tribunal Federal, o nobre senador Omar Aziz, o deputado federal Átila Lins, nesse ato representando a Câmara, como senador Omar representando o Senado Federal, o nobre prefeito Arthur Vigílio, o querido amigo ministro Walton Alencar, Tribunal de Contas da União, o querido amigo e orgulho de todos nós daqui do Amazonas, nosso querido ministro Mauro Campbell, ao excelentíssimo senhor Josenildo Dourado do Nascimento, aqui representando o nobre e querido ministro Humberto Martins, senhor vereador Joelso Salles Silva, presidente da Câmara Municipal de Manaus, querido amigo desembargador João Simões, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o excelentíssimo senhor Tiago Correia, procurador-chefe da Procuradoria da República do Estado do Amazonas, o excelentíssimo desembargador José Danta Góes, vice-presidente do TRT, o defensor público Rafael Barbosa, defensor público-geral do Estado do Amazonas, o querido amigo, conselheiro presidente Fábio Nogueira, presidente da Tricom, o nosso amigo queridíssimo Ivan Bonilha, aqui representando o Instituto Rui Barbosa, o excelentíssimo senhor coronel aviador Fábio Barbosa, chefe do Estado-Maior da Ala 8, nesse ato representando o comandante-geral da Ala 8, o excelentíssimo senhor capitão de fragata Eduardo de Moura, diretor do Centro de Inteligência da Marinha em Manaus, o excelentíssimo senhor tenente-coronel Guilherme Campos, adjunto do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia, nesse ato representando o Comando Militar da Amazônia, o querido amigo doutor Marco Aurélio de Lima Choi, presidente da OAB Amazonas, minhas senhoras e meus senhores, queria falar de improviso, mas esse momento é tão importante que você tem que ter firmeza para que fique nos anais da sua história. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, nesta manhã, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por essa solenidade que ora se inicia, pela presença dos que compõem essa mesa e demais autoridades que me honram com as suas ilustres presenças. A minha família, presente divino, meu equilíbrio, meu porto seguro e fonte de inspiração. Em especial, minha esposa, Elza Vitória, meus queridos filhos, Mário, Emanuela, Carlos Eduardo, João Rafael, Bernardo e Amon. Meus netos, Osman, Luiz Felipe e Mateus. Minhas noras, Monique e Fernanda, sentada aqui à minha frente. Meus filhos, Juan e Solanginha. Minha irmã Meire, que infelizmente não puderam comparecer. Meu sogro e amigo, desembargador Chalub. Demais familiares e amigos. Registro minhas noras, Nanda e Monique, que vieram especialmente prestigiar essa solenidade. Outro dia, folheando um livro do meu saudoso e amado pai, um amigo de longa data,
nosso procurador do Ministério Público de Contas, Carlos Alberto Almeida, que está aqui nos prestigiando, presenteou-me com um pensamento do brilhante filósofo Cícero. A vida dos mortos está na memória dos vivos. Nossos pais falecidos vivem nas nossas células, na educação que nos deram e, sobretudo, na nossa memória. Assim agradeço, minhas senhoras e meus senhores, também aos meus antepassados, em especial meu pai, Mário Afonso de Melo, e minha amada mãe, saudosa Ana Maria, por suas presenças no meu ser, na minha lembrança e legado de educação, moral e retidão que norteia minhas ações. Não posso esquecer meus irmãos Sônia e Carlos Jorge, que já não estão mais entre nós, e que aqui estão representados por minhas amadas sobrinhas, Soninha e Gabi. Meus primos queridos, Renata e Eduardo Afonso. E meu querido primo-irmão, Marco Aurélio, que compartilham comigo o legado familiar. Marco Aurélio, muito obrigado por estar comigo em mais esse momento especial e pelos conselhos que você me falou. Cito um, querido primo Marco Aurélio. Por ocasião da minha posse no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, jamais esquecerei suas palavras. Mário, lembre-se sempre, gratidão não prescreve e não se paga com a toga. E aí? É aí, meu primo, que busco toda a força para presidir essa Corte de Contas com sabedoria, visão de futuro, muito obrigado, pautado sempre na lei, no bom senso e no interesse público. Quero agradecer também aos meus eminentes pares, na pessoa do meu vice-presidente, conselheiro decano, Júlio Cabral, pedindo a Deus que esse esteja em breve entre nós, do corregedor Júlio Pinheiro, do ouvidor-geral, querido amigo Érico Desterro, da nobre conselheira Yara Lins, que assumirá a coordenação geral da Escola de Contas Pública, e dos conselheiros Josué Filho e Ari Motinho, que assumirão, respectivamente, a primeira e segunda câmaras. Aos nossos auditores, aos servidores e aposentados do TCE do Amazonas, e, em particular, ao meu gabinete, servidores que me acompanham na vice-presidência, e aos nossos colaboradores terceirizados. Aqui, homenageio a todos na pessoa da doce e brava Carla Kauper. Muito obrigado. Quero estender meus agradecimentos ao Ministério Público de Contas, na pessoa do querido amigo Procurador-Geral, Dr. João Barroso, aos órgãos parceiros, entre eles o Ministério Público Estadual, a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Amazonas, aos nossos jurisdicionados. Quero manifestar ainda meu cumprimento aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Desejo que as nossas relações sejam cada vez mais harmoniosas e republicanas, porém, independentes em benefício da sociedade e dos interesses coletivos. Agradeço também a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, na pessoa do presidente e conselheiro Fábio Nogueira, ao Instituto Rui Barbosa, na pessoa do seu presidente, conselheiro Ivon Bonilha, pela nobre missão de colaborador no aprimoramento das Cortes de Contas e ao Tribunal de Contas da União, na pessoa do querido ministro Walter Rodrigues, pelo apoio dispensado sempre ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Pois bem, a minha história no Amazonas, ao longo de 30 anos,
inevitavelmente passa por todos os governadores. Gilberto Mestrinho, Amazonino Mendes, senador Eduardo Braga, querido amigo senador Omar Aziz e o querido professor José Melo. A vocês, todo o meu respeito por confiarem no meu trabalho, pela experiência política e técnica transmitida, por me ensinarem a conhecer e amar esse grandioso Estado. Nos idos dos anos 90, quando fui nomeado pelo saudoso governador Gilberto Mestrinho, não imaginava que seria tão bem acolhido por esse povo e que, anos depois, me tornaria seu legítimo cidadão pela honra concedida, fruto do profundo amor que tenho no meu coração. Sou amazonense com muito orgulho. Ao assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, iniciei uma nova fase do verdadeiro sentido de servir a população. Parabenizo a excelentíssima senhora, querida amiga conselheira Yara Lins, pela diferenciada condução na administração do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Destaco os avanços alcançados pela sua sensibilidade feminina, querida Yara. Humana, sem perder a austeridade. Muito me orgulho de ter participado da sua gestão como vice-presidente. Sem olvidar a notável ascensão da Corte de Contas do Amazonas, não só em nível nacional, mas também no cenário internacional, com modelo do controle ambiental, nas auditorias e nos programas educativos desenvolvidos pelo nosso TSE, sob a coordenação do querido amigo conselheiro Júlio Pinheiro. Como membro de um colegiado, entendo que a nossa missão deve ser sucessivamente continuada a cada nova gestão. Não posso deixar de reconhecer o valor dos nossos servidores, muitos em processo de aposentadoria, razão pela qual se faz necessário a realização de concurso público, para manter a espinha dorsal em condições de cumprir o dever constitucional de fiscalizar e resguardar o erário público. Hoje, ao receber a missão de timoneiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, para o biênio de 2020 e 2021, sinalizo qual será a diretriz das nossas ações. O Tribunal rejuvenescido, respeitado, dinâmico e eficiente, alcançando o ideal do controle de uma forma preventiva, no pleno exercício de uma ação, não apenas repreensiva, mas primordialmente pedagógica, de notória influência positiva no aprimoramento da gestão financeira pública. Gostaria de citar o discurso dos bravos, feito por Tariq Jade, que conquistou a Espanha em 711 d.C., ao queimar seus navios, ao desembarcar em Gibraltar, com apenas 8.000 homens, tendo à frente tropa muito mais numerosa de visigodos. Ó meus guerreiros, para onde podes fugir? Atrás de vós está o mar, diante de vós o inimigo. Só vos resta a esperança da vossa coragem e da sua determinação. Vosso inimigo está diante de vós, protegido por um exército inumerável. Ele tem homens em abundância, mas vós, como único recurso, tendes vossas próprias espadas. Não acrediteis que eu pretendo excitar-vos e enfrentar perigos que eu próprio me recuso a compartilhar convosco. Durante o ataque, estarei na frente, onde a chance de sobreviver é menor. Fazendo uma analogia, ao reconhecer as limitações dos tribunais de contas de cada estado, diante do maior problema enfrentado pelo Brasil, que é a corrupção. Nossos corpos técnicos são compostos de verdadeiros guerreiros, que lutam para que os tribunais de contas façam valer o seu papel de guardião, em última análise, dos destinos do erário, em um mundo administrativo complexo.
como disse meu querido sogro, desembargador Chalub, acreditando na minha competência e desenvoltura para cumprir tal missão. Um país, para ter alma, precisa ter corpo. Desse corpo grande, parte dele cabe a nós. Não é permitido recuar, minhas senhoras, meus senhores, diante do clamor da sociedade e de novos rumos que ele nos aponta. Há mais de 2000 anos, o Marco Túlio Cícero, senador romano, em suas palavras, já orientava sobre a responsabilidade com o erário público. O orçamento público deve ser equilibrado, o tesouro público deve ser reposto, a dívida pública deve ser reduzida, a arrogância dos funcionários públicos moderada e controlada, para que Roma não vá à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar, em vez de viver às custas do Estado. A corrupção é facilitada pela falta de qualidade do serviço público e o desperdício. É tão danoso quanto a ilicitude. A corrupção é sonora. A gente acaba ouvindo o ranger dos dedos. Já o desperdício público é silencioso e macio. Por isso, querido conselheiro Érico Desterro, querido amigo conselheiro Érico Desterro, conto com sua profícua trabalho à frente da nossa ouvidoria, que Vossa Excelência conduziu tão bem, e eu tenho certeza que irá conduzir e será um instrumento muito forte nessa nossa gestão. Unidos os meus colegas de trabalho, para combater de forma rigorosa e pedagógica esse câncer que assola o Brasil. Avante, guerreiros! A luta contra a corrupção não pode retroceder. Queimamos os nossos navios. A rede de controle não tem mais volta, como já dizia o ex-presidente alemão Theodor Heuss. As máquinas um dia talvez venham a pensar, mas nunca terão sonhos. Se existe a vontade, já temos a metade, me disse ontem meu amigo doutor João Siqueira. E eu, como novo comandante dessa nau, vontade de acertar tenho de sobra, e a determinação é o único caminho para a vitória. Desejo a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo, e que Jesus Cristo me guie, e Santa Clara clarei essa minha nova fase que hoje se inicia. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Wilson Miranda Lima, governador do estado do Amazonas. Bom dia a todos. Eu cumprimento o excelentíssimo conselheiro Mário de Mello, agora presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em nome de quem cumprimento os demais membros do TCE, cumprimento também o excelentíssimo senhor Marco Aurélio de Farias Melo, ministro do Supremo Tribunal Federal, cumprimento o excelentíssimo
senhor Walton Alencar Rodrigues, ministro do Tribunal de Contas da União. Cumprimento também o ministro Mauro Luiz Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, e em nome deles cumprimento as autoridades que compõem o dispositivo. Senhoras e senhores, meus colegas da imprensa, eu vou iniciar aqui falando do papel pedagógico e disciplinador que tem o TCE. E essa vigilância é importante para garantir a aplicação correta dos recursos públicos. Respeitando o princípio da independência dos poderes, o governo do Estado e o TCE conseguiram e vêm conseguindo construir soluções para que se dê continuidade a serviços públicos, sobretudo na área de saúde. E essa conversa tem sido importante não só com o TCE, mas também com outros órgãos de controle e também de fiscalização. O Tribunal do Estado do Amazonas é um tribunal que tem estado muito conectado à realidade, ao que tem acontecido no país e mundo afora. A exemplo disso são as discussões que o tribunal tem suscitado com relação ao meio ambiente. Ontem, inclusive, terminou a COP25, né, o documento foi finalmente fechado. Infelizmente, para nossa frustração, não entrou o artigo 6º do Acordo de Paris, que tratava do pagamento de serviços ambientais, sobretudo os créditos de carbono. E aí, mais uma vez, a gente vê o quanto o mundo demanda da Amazônia, mas na hora de dar a contrapartida, na hora de colocar recursos, né, todo mundo se esquiva. Da mesma forma, ainda falando dessa conexão que o tribunal tem tido com os tempos em que vivemos, tem trabalhado no processo de modernização e dado celeridade aos processos que há muito, né, esperam por um parecer, e tem agido de forma muito rigorosa e exemplar com aqueles que insistem em não respeitar o que diz a legislação brasileira e, naturalmente, não tem um compromisso com os gastos do poder público. E tudo o que se tem construído é resultado do trabalho de um grupo comprometido, que foi comandado por esse tempo pela conselheira Yara, juntamente com os conselheiros, e também a sensibilidade desses demais membros da Corte a entender a necessidade de fazer esses avanços. E como bem foi mencionado aqui, são atitudes e ações que não têm volta. Uma vez que o processo passa a ser automatizado, uma vez que há esse processo de modernização, como tem acontecido no Tribunal de Justiça, como tem acontecido no Estado, no governo do Estado, com o avanço de implementação tecnológica no DETRAN, na Jusceia, que hoje no Estado do Amazonas você abre sua empresa em tempo real sem ter necessidade de ir na Jusceia, da mesma forma como a implantação do Diário Oficial Eletrônico, que não vai mais deixar que a gente demore tanto tempo para publicar um ato no diário. Hoje, geralmente, a gente demora, em média, 5 dias. A partir do ano que vem, nós vamos demorar, no máximo, 3 horas para que, efetivamente, isso aconteça. Então, são conquistas que não voltam. Quem assumir vai ter que fazer igual ou vai ter que fazer melhor. No mundo e num país em que os extremos estão cada vez mais aflorados, a necessidade de equilíbrio, a necessidade de parcimônia, mas, acima de tudo, coragem de tomar decisões que precisam ser tomadas. E, meu amigo Mário de Mello, eu não tenho a menor dúvida de que o senhor reúne essas qualidades. O tempo que o senhor passou enquanto representante do Estado do Amazonas em Brasília demonstra a sua habilidade, o diálogo, que é necessário e fundamental para a construção de soluções. É dessa forma que a gente vai conseguir avançar. Eu quero desejar sucesso ao senhor, sucesso aos conselheiros, aos membros que vão lhe ajudar nessa jornada, num momento
crucial do país, em que a gente precisa dar uma resposta à sociedade, em que as instituições estão revendo o seu fluxo, estão revendo os seus gastos, em que há necessidade de enxugar cada vez mais e de economizar cada vez mais para que os serviços se tornem eficientes. Nós temos avanços significativos no que diz respeito à transparência, e isso é uma conquista da sociedade, que também não tem retrocesso, em que as pessoas podem acompanhar em tempo real de que maneira é que os recursos públicos estão sendo investidos, e é dessa forma que a gente vai trabalhar para que a gente possa ter um Estado cada vez maior, cada vez mais eficiente e, no final das contas, entregar para o cidadão que mais precisa desse braço do poder público e que espera das instituições, que é a melhoria do serviço de saúde, segurança pública e educação. Para encerrar minhas palavras, nós estamos no mês de dezembro, que é um mês festivo, está se aproximando o Natal, Réveillon, Ano Novo. Esse foi um ano muito difícil, um ano difícil para todos, mas a gente encerra de forma muito positiva e na esperança de que 2020 seja um ano bem melhor. Os indicadores da economia apontam nesse sentido, os avanços também que o Estado do Amazonas teve também apontam nessa direção. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos o excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio de Mello, membro do Supremo Tribunal Federal. Bom dia a todos. Com toda certeza, estamos quebrando o protocolo. Há 2 dias, pediu-me o presidente Mário de Mello que veiculasse desta tribuna algumas palavras. E como sou, acima de tudo, emoção, como devemos ser emoção, aqui assim aderir de imediato. Cumprimento a todos, dirigindo-me aos chefes dos poderes locais, ao presidente da Assembleia do Estado, e apenas observo a lei das leis, no que assim procede a colocação dos poderes, o meu amigo deputado Josué Cláudio de Souza Neto, ao governador do Estado, o governador que acaba de deixar a tribuna e foi muito feliz em suas palavras, o governador Wilson Miranda Lima, e ao meu confrade, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o desembargador Iedo Simões de Oliveira. A todos cumprimentos, saudando esses dirigentes. A vida nos reserva encontros e desencontros, e felizes são aqueles que têm nessa caminhada finita encontros maiores. As nossas almas, a minha alma e a alma de Mário de Mello cruzaram-se, e cruzaram-se numa irmandade maior, numa irmandade que digo superior,
a irmandade biológica. Por que uma irmandade de escolha? Mário de Mello não é apenas um primo. Mário de Mello é um irmão em pensamento, um irmão em sentimento. O momento já foi dito desta tribuna de alternância republicana, porque sucede a presidente Yara o Mário de Mello, observando-se, como deve ser nos tribunais, uma liturgia, não havendo disputa política nesse seio. Mário, falo com alguma experiência quanto às presidências pelas quais passei. O que posso lhe dizer sobre o que se espera do presidente? O presidente personifica o tribunal. O presidente representa externamente o tribunal. O presidente é um coordenador dos trabalhos do tribunal. E, como coordenador, ele deve perceber que é um algodão entre cristais. Todos nós, e é isso que gratifica o homem, somos servidores. Somos servidores dos nossos semelhantes. Chega Mário de Mello, e já foi ressaltado desta tribuna, ao cargo com uma experiência de bons serviços prestados ao Amazonas, já que começou a trabalhar em 1991 como secretário do governo Mestrinho, secretário institucional do governo Mestrinho, na capital da República. Mário, nunca é demasia lembrar que a administração pública está baseada em princípios. E o primeiro deles, que distingue a administração pública do particular, é o princípio da legalidade estrita. Enquanto o particular pode fazer tudo que não esteja proibido, o administrador público somente pode fazer o que está autorizado em norma legal. Também temos a impessoalidade, segue-se, e não havia necessidade de haver essa referência na Constituição Federal, o princípio da moralidade. E, por último, desaguando em um resultado, e aponto como resultado, o princípio da publicidade, que viabiliza o acompanhamento da vida pública pelos contribuintes, aos quais nós devemos, todos nós servidores, devemos contas. E é esse princípio que deságua no objetivo maior, ou seja, a eficiência dos trabalhos desenvolvidos. Ao lidar com a coisa pública, precisamos ter um zelo maior do que teríamos se lidássemos com a coisa própria. A cadeira ocupada pelo servidor não pode ser jamais tomada como uma cadeira voltada a relações públicas. Vivenciamos, como costumo dizer, e ainda não patenteei a frase, tempos estranhos.
tempos de abandono aos princípios, tempos em que o dito passa pelo não dito e vice-versa. Vivenciamos uma crise insuplantável, uma crise econômica financeira, e estamos em época de estagnação, portanto, há a queda natural da receita, uma crise moral e uma crise de mercado, com oferta excessiva de mão de obra e escassez de empregos. Eu costumo ressaltar um aspecto despercebido por muitos, o crescimento populacional desenfreado que nós tivemos nos últimos 50 anos. Aqueles que estão mais ou menos na minha faixa etária devem se lembrar do chavão da Copa do Mundo de 1970. 90 milhões de brasileiros em ação. Passados 50 anos, somos 211 milhões de brasileiros em ação. Qual é a economia, qual é a sociedade que pode proporcionar a esse contingente, a esse geográfico aumento populacional, o bem-estar? E aí o jovem que procura trabalho, o sustento com dignidade, não encontra esse trabalho e acaba claudicando na arte de proceder em sociedade e cometendo delitos. E tem-se sempre nesse campo o primeiro passo, ao qual se seguem outros passos de gravame maior. Como podemos melhorar não só o Amazonas, mas o Brasil? Trabalhando pelo Brasil, cada qual fazendo o que está ao seu alcance. E em se tratando de servidor, a ele de perceber que o cargo é para servir aos seus semelhantes e não para o próprio se servir em termos de enriquecimento. Tenho uma profissão de fé que adotei desde sempre ao ingressar, portanto, na vida pública. Paga-se um preço por se viver em um Estado democrático de direito e é módico. Está ao alcance de todos o respeito irrestrito ao arcabouço normativo. Porque, como dizia Rui Barbosa, com a lei, dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Mário tem uma formação técnica própria ao cargo. Mário tem, acima da formação técnica, uma formação humanística sem igual. Por isso, sem receio de equívoco, de arrepender-me posteriormente, posso afiançar que terá uma gestão profícua em termos de preservação da coisa pública. Mãos à obra, Mário, e que você atue, como procuro fazer no ofício judicante há 41 anos, que você atue com pureza d'alma, percebendo a dimensão possuída e percebendo essa atribuição que os desígnios insondáveis reservou a você. Mário de Mello, seja muito feliz na direção do TCE do Amazonas. E me perdoem mais uma vez os senhores por essa quebra, mas é uma quebra sentimental, né? Essa quebra do protocolo. Muito obrigado a todos.
Ouviremos agora a canção Amazônia Minha Lira, de autoria dos excelentíssimo senhor desembargador Iedo Simões de Oliveira, senhor Paulo Onça e do senhor Abel Luiz, na voz das cantoras Flor Nayá e Del Solano, acompanhadas do tecladista Tiozinho Solano e do violonista Márcio Melo. A luz, a água, a fauna, a flora e a vida, a natureza inspirada pela criação, tua pureza e humildade vem do Criador. A luz, a água, a fauna, a flora e a vida, a natureza inspirada pela criação, tua pureza e humildade vem do Criador. Defender, respeitar, dividir, semear o pão, a paz, a terra, conhecer, conviver, preservar, resistir, tantos povos, trajetórias num só coração, Amazônia. Meu sustento é minha oração, doce rio que alimenta, teu verde a curar de todas as nações, de riquezas tão diversas, lendas, homens e florestas. Muitos sangram por teu bem. Tens as marcas na memória ancestral desse país, dos que lutam por um mundo livre e mais feliz. O ar, a luz, a água, a fauna, a flora e a vida, a natureza inspirada pela criação, tua pureza e humildade vem do Criador. Defender, respeitar, dividir, semear o pão, a paz, a terra, conhecer, conviver, preservar, resistir, tantos povos, trajetórias num só coração, Amazônia. A Amazônia é minha lira, é meu sustento, é minha oração. Doce rio me alimenta, teu verde a curar de todas as nações, de riquezas tão diversas, lendas, homens e florestas. Muitos sangram por teu bem. Tens as marcas na memória ancestral desse país, dos que lutam por
Senhoras e senhores, solicitamos a todos os presentes que, por gentileza, se posicionem para ouvirmos a interpretação do hino do Amazonas na voz da cantora Márcia Siqueira, acompanhada do violonista Eliomar Paes. Nas paragens da história, o passado é de guerra, pesar e alegria. É vitória pousando suas asas sobre o verde da paz que nos guia. Assim foi que nos tempos escuros da conquista apoiada ao canhão, nossos povos marcaram seu berço, homens livres na planta do chão, Amazonas de bravos que doam, sem orgulho nem falsa nobreza, aos que sonham teu canto de lenda, aos que lutam mais vida, riqueza. Hoje o tempo se faz claridade, só triunfa a esperança que luta. Não há mais o mistério e das matas o rumor de alvorada se escuta. A palavra em ação se transforma e a bandeira que nasce do povo, liberdade há de ter no seu pano os grilhões destruídos de novo. Amazonas de bravos que doam, sem orgulho nem falsa nobreza, aos que sonham teu canto de lenda, aos que lutam mais vida, riqueza. Tão radioso amanhece o futuro desses rios de cantos selvagens, que os tambores da guerra que despertam ao clarão de uma eterna paisagem. Mas viver é o destino dos fortes, nos ensina lutando a floresta pela vida que vive em seus ramos, pelas aves, suas cores, suas festas. Amazonas de bravos que doam, sem orgulho nem falsa nobreza, aos que sonham teu canto de lenda, aos que lutam mais vida, riqueza. Com a palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente Mário Manuel Coelho de Mello, para suas considerações finais. Agradeço aos meus pares, membros desta corte, e às autoridades constituídas, aos meus queridos amigos e familiares, todos da imprensa, todos os cerimoniais que nos apoiaram, ao nosso cerimonial do TCE, a todos os servidores da nossa Corte de Conta. Enfim,
a todos que se fizeram presentes nesse momento memorável da minha vida como servidor público. Declaro encerrada essa sessão.